pessoal, Minas Rural está no ar e no programa de hoje você vai ver relatório estima redução de 40,7% na safra de café mineira em 2021. O Ministério da Agricultura prorroga a validade da DAP, a declaração de aptidão ao PRONAF, por mais 6 meses. Você vai conhecer um pouco mais das práticas conservacionistas que garantem a melhoria da qualidade da água para o campo e também para as cidades. E na receita tem Colomba Pascal, afinal de contas, está chegando esse período tão saboroso e de renovar as esperanças. A safra de café em Minas Gerais para esse ano deve apresentar uma redução de cerca de 40,7%, segundo um levantamento que foi realizado pela Emater em parceria com o sistema FAENG. Parte dessa queda se deve aos efeitos climáticos sobre a produção, como a falta de chuvas. As perdas em função desse fator chegam a 20,7%. Já os outros 20% se devem à bienalidade negativa, que é uma característica da planta que faz com que em um ano os pés de café tenham alta produtividade e no outro queda. Como explica pra gente o coordenador técnico da Emater, Julian Carvalho. Alguns fatores vão influenciar a safra de café em Minas Gerais que será colhida agora, início de maio de 2021. O primeiro deles é que nós estamos vindo de uma bienalidade negativa. Então, historicamente, haveria uma redução de safra em função dessa bienalidade. Os outros fatores que vão influenciar bastante a nossa safra mineira são 3. O déficit hídrico, conhecido popularmente como seca, algumas chuvas de granizo que aconteceram em alguns municípios e umas altas temperaturas médias que impactaram bastante na redução de safra no estado de Minas Gerais. Segundo esse relatório, estima-se que 193 mil hectares de área cultivada com café foram atingidos por eventos climáticos. Aproximadamente 15 mil cafeicultores tiveram as lavouras afetadas, especialmente pela falta de chuva. As informações foram coletadas junto a produtores, cooperativas e entidades representativas do setor. O levantamento obteve respostas em 322 municípios produtores de café, agrupados em 4 macro-regiões: Sul de Minas, Chapada de Minas, Matas de Minas e Cerrado Mineiro. Em 62,2% dos municípios, os produtores tiveram suas lavouras afetadas. Segundo o coordenador de cafeicultura da Emater, no último ano, a partir de setembro, foi registrado um aumento da temperatura, ficando acima de 25 graus. E é nessa época do ano que ocorre a floração da planta. A planta de café, ela tem várias fases de desenvolvimento. E quando acontece alguma intempérie, vem atrapalhar essas fases. Ou seja, normalmente a planta ela não consegue se desenvolver da maneira que deveria e também não consegue produzir da maneira que se esperava. O que se pode afirmar com certeza é que esses eventos climáticos que ocorreram em 2020 irão afetar a safra 2021 a ser colhida. Quanto às safras futuras, ainda teremos que aguardar um pouco mais para ver como que os multifatores que influenciam na produção irão interagir. Olha, em termos de volume, é esperado uma redução total em torno de 10,3 milhões de sacas na safra de café arábica mineira. Com isso, o levantamento aponta uma projeção de safra em 2021 da ordem de 17,9 milhões de sacas. Em função da queda na produção, o Ministério da Agricultura, com recursos do FUNCAFÉ, o Fundo de Defesa da Economia Cafeira, liberou um valor suplementar em crédito para os cafeicultores, para que possam passar por esse período com condições de manter as lavouras e de tocar o negócio, como explica o vice-presidente da FAENG e presidente das comissões de cafeicultura da entidade da CNA, Breno Mesquita. Em cima desses dados, o sistema FAENG, junto com a CNA, nós conseguimos, via Ministério da Agricultura, com recursos do FUNCAFÉ, 150 milhões de reais para que o produtor atingido por essa seca, ele pudesse, de forma mais sossegada, poder atravessar esse momento de extrema dificuldade. Desses 150 milhões, nós temos hoje ainda à disposição do produtor mais de 130 milhões de reais. Então é uma medida que o produtor pode acessar através dos agentes financeiros
que trabalha com Funcafé e ele pode fazer o pagamento desse financiamento em até 6 anos. E cafeicultor, não se esqueça, teve problema com a safra, tem problema do financiamento, vá no agente financeiro, existe recurso e o recurso é extra limite, ou seja, o produtor que já tem outro financiamento não impede de acessar essa linha veio para ajudar. A produção de mudas é o carro-chefe da economia em Dona Eusébia, na zona da Mata Mineira. O município é o maior fornecedor de Minas Gerais, com centenas de agricultores que investem na produção e também na comercialização de mudas frutíferas, ornamentais, florestais. Somente na safra de mudas de citros, registra-se 4 milhões de unidades comercializadas por ano. Com a pandemia, a circulação de pessoas diminuiu e a visita dos consumidores aos viveristas também. Pensando nisso, a Emater criou um catálogo eletrônico dos viveiros que pudesse ser disponibilizados aos compradores e a todos os interessados. A iniciativa tem dado muito certo por lá. O município de Dona Eusébia, na Zona da Mata, é conhecido pela riqueza na produção de mudas frutíferas, ornamentais e florestais. É o maior fornecedor de Minas Gerais, com centenas de agricultores que investem na produção e comercialização de plantas. Só a safra de citros registra 4 milhões de unidades por ano. Dados da Emater Minas dão conta que essa é a atividade que movimenta a economia do município. Mas a crise provocada pela Covid-19 também chegou a ter esses produtores. A estratégia utilizada pela Emater, empresa que presta assistência técnica aos viveristas de Dona Eusébia, foi criar um catálogo eletrônico dos viveiros, onde todos os produtos são disponibilizados aos compradores interessados. Abrange a freguesia do Rio de Janeiro, São Paulo, aqui do interior de Minas e Espírito Santo, nossos estados vizinhos. Então alavancou bastante o nosso negócio, com essa dificuldade da gente estar em contato com o cliente. O catálogo foi de grande valia. A proposta é atualizar o catálogo em formato PDF e, a cada 6 meses, os interessados em receber a relação dos viveristas de Dona Eusébia podem fazer a solicitação pelo e-mail dona.eusebia@emater.mg.gov.br. O José Euclides comemora as vendas realizadas através do catálogo online e diz que nesses tempos de pandemia, onde as vendas presenciais diminuíram, em função da crise provocada pelo coronavírus, essa plataforma de negócio veio em boa hora. Ele deu uma nova perspectiva de comercialização, né? E com essa pandemia, o freguês não está podendo sair de casa, não está podendo receber. Então, através desse catálogo, nós estamos tendo uma janela para a comercialização dos nossos produtos. Todos os viveiros relacionados são registrados no Ministério da Agricultura e tem a Emater como responsável técnica. O catálogo apresenta o nome e contato de 88 viveiristas. No total, a lista tem mais de 300 variedades de mudas. Os produtores são muito organizados e cuidam bem dos viveiros, obedecendo o tempo de germinação e crescimento da planta. A gente tem assistência da Emater aqui no município, né? E sempre que a gente precisa de alguma coisa, a gente pode contar com eles, né? A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas fica comigo porque no próximo bloco vamos falar sobre a prorrogação da DAP e também das práticas que melhoram a qualidade da água nas propriedades rurais. É num minutinho. O 22 de março foi o Dia Mundial da Água, esse recurso que é indispensável para a vida. E no meio rural, várias técnicas podem ser aplicadas para garantir a qualidade dessa água, beneficiando os próprios produtores e também garantindo água de qualidade nas cidades. A Emater orienta essas práticas aos agricultores assistidos
e medidas muito simples podem garantir resultados grandiosos. Há milhares de incontáveis anos, habitamos essa espaçonave chamada Terra. O engraçado disso é chamar nossa casa de terra, quando aproximadamente 70% dela é coberta de água. Isso significa que os oceanos que circulam o globo terrestre são responsáveis por aproximadamente 98% da água do planeta, que não são próprias para o consumo devido à quantidade de sal. Os 2% restantes se concentram, em sua maioria, nas calotas polares, no subsolo, em aquíferos, poços, lagos e rios. Nas últimas décadas, o derretimento das calotas polares tem alarmado a comunidade científica, que tem dito que em cerca de 50 anos, boa parte das geleiras estarão derretidas e que o pior é que essa água evapora e não permanece no solo. Segundo dados da Agência Nacional de Águas, ANA, no Brasil, 76% dos corpos d'água apresentam qualidade boa, 6% foram classificados como ruim e apenas 1% como péssimo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, é a atividade agropecuária a principal responsável pelo uso da água. De acordo com a entidade, 70% de toda a água consumida no mundo é utilizada na irrigação das lavouras, número que se eleva para 66% a 72% no caso do Brasil, que é um país com forte produção nesse setor da economia. O consumo de água no Brasil se distribui da seguinte forma: a maior parcela fica com a agricultura, 72%, 1% com consumo rural, 7% com a indústria, 9% com consumo urbano e 11% fica com consumo animal. Quando a gente olha para esses efluentes que são produzidos na área rural, não se tem o mesmo tratamento e a mesma destinação que se tem na área urbana, né? Na área rural tem uma dificuldade pela distância que essas propriedades possuem e a distância também que a propriedade possui com centros de tratamento de água. O que as instituições estão fazendo hoje em dia para auxiliar na disponibilidade futura de uma água de qualidade e em quantidade suficiente para a população é desenvolver tecnologias viáveis para a proteção do meio ambiente e também para garantir a qualidade de vida dessas pessoas que moram na área rural. O saneamento básico também é outra questão preocupante no Brasil. Dados do Instituto Trata Brasil, apresentados no ranking do Saneamento Básico 2019, realizado com as 100 maiores cidades, onde está 40% da população brasileira, mostra que pelo menos 90 apresentam mais de 80% da população com água tratada. Por outro lado, apenas 46 municípios têm mais de 80% da população com coleta de esgoto. E apenas 22 municípios recebem mais de 80% de tratamento de esgoto. Nesse sentido, a Emater Minas tem trabalhado com tecnologias alternativas com agricultores, a fim de preservar o meio ambiente. As TEVAPs, tanque de evapotranspiração e o circuito de bananeiras são algumas das medidas sanitárias que podem evitar o aparecimento de doenças. Como a realidade rural são geralmente casas distantes uma das outras, né? Você tem uma casa que a outra casa está a 5 km, a outra a 2 km. Você não tem como fazer uma rede e coletar tudo isso junto, não. Você tem que tratar localmente. A gente faz o tratamento na propriedade em cada residência, né? Seja em água, seja em esgoto. Em esgoto, a gente chama de tratamentos estáticos, né? E a gente geralmente usa o que é chamado de fossas sépticas. Então, a gente viu na tecnologia da TEVAP uma facilidade de implantação e de manutenção. Essa fossa é um processo de tratamento bem simples, né, do esgoto sanitário, de fácil construção, o próprio produtor pode construir. Muita gente pensa assim que é mais caro que a fossa negra, né? E na verdade não é. Você pode ter um custo assim no início, né? Mas ela não te dá a manutenção, você não precisa esvaziar, você não precisa chamar um caminhão para esgotar, você não dá transtorno nenhum.
É uma trincheira, basicamente, de 2 metros de largura por 1 metro de profundidade por usuário da casa. A gente faz impermeabilização no terreno. Essa impermeabilização é feita mesmo usando um traço de cimento com areia, faz um chapisco na terra. Depois vem com a tela de galinheiro, a telinha mais fina. Quanto mais fina, melhor fica a estrutura. E depois vem uma camada de 2 centímetros de reboco, também usando areia e cimento. Até a altura do pneu a gente coloca ou pedra de mão ou entulho selecionado, entulho maior. Acima vai vir uma camada de brita, depois vai vir uma camada de areia e o restante é coberto com solo, onde se faz um plantio por cima. Para a gente está sendo um benefício muito grande, porque acabou com aquele mau cheiro que tinha, né? E a manutenção dessa daqui não tem manutenção, porque não precisa dar, a outra tinha manutenção e a mosquitada não deixava, que mordia, muita coceira demais, né? Cada casa tem só um número de pessoas que tiver até a medida das fossas. Quanto mais gente, mais o tamanho da fossa é. A gente faz um intervalo rapidinho agora, mas no próximo bloco a gente continua nesse assunto e vamos falar das tecnologias simples aplicadas nas propriedades rurais para poder dar a destinação correta aos dejetos dos bovinos, evitando que eles poluam aí os cursos d'água. É no minutinho. Como a gente viu no bloco anterior, há técnicas alternativas para se cuidar das águas no meio rural. A gente viu primeiro a fossa TEVAP, que ajuda aí no tratamento do esgoto doméstico. Agora a gente vai falar sobre alternativas para tratar e dar destinação correta aos dejetos dos bovinos nas propriedades rurais. Afinal de contas, Minas Gerais é a maior bacia leiteira do país. São técnicas simples que impedem que esses dejetos sejam despejados de forma inadequada nos cursos d'água, causando poluição. Muitos produtores aproveitaram os dejetos animais para colocar em funcionamento outra tecnologia alternativa, a construção de biodigestores que geram energia limpa. Essa experiência de baixo custo, em média R$ 2.400, é custeada com recurso a fundo perdido e os projetos são elaborados por extensionistas da empresa de assistência técnica que acompanham todo o trabalho do começo ao fim. O mais interessante é que nessa cadeia produtiva todo mundo sai ganhando. O restante do dejeto que não serve mais para o biodigestor serve de adubo para a horta, que alimenta a família e, consequentemente, abastece os centros urbanos. Quando o campo não planta, a cidade não almoça e nem janta. E ninguém quer que isso aconteça, mas a natureza há muito tem dado sinais de que precisa respirar para continuar nos servindo vida. Então, que a produção seja amiga do meio ambiente. Minas Gerais é o maior produtor de leite do país. São aproximadamente 9 bilhões de litros por ano que saem de milhares de propriedades que investem na pecuária leiteira de norte a sul do estado e, em sua maioria, são agricultores familiares. Mas houve um tempo em que esses agricultores, que acordam junto com o sol, tinham dificuldade em dar destino aos dejetos, que são a mistura de água, urina e fezes dos animais após a limpeza de currais, estábulos e salas de ordenha. Foi aí que a Emater levou para o campo a técnica da esterqueira, medida simples que, além de não poluir o meio ambiente, dá retorno financeiro ao produtor. Com a construção das esterqueiras, foi possível o produtor melhorar a qualidade da água da sua propriedade, tanto a água superficial como a água subterrânea, e ao mesmo tempo utilizar o biofertilizante, que é o resultado do processo todo de tratamento, para repor os nutrientes no solo. E hoje facilitou demais, que a gente pega e lava o curral e coleta. Esse caldo escorre para um tanque e a gente colhe aquele ali depois com o próprio jirico, a churumeira que capita e já lança no pasto. Eu estou devolvendo para a natureza aquilo que eu tirei dela. A zaca vai lá e passa o capim verdinho, tudo que ela produz. Corrijo o solo, devolvo e não vou poluir as águas
e nem o meio ambiente. A água chegou para mim aqui como vida. Se eu matar ela, jogar um poluente nela, o próximo vizinho, primeiro para baixo, ela vai ser vida, não vai? O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento anunciou a prorrogação pelo período de mais 6 meses nos prazos de validade da DAP, a Declaração de Aptidão ao PRONAF. De acordo com a portaria número 121, essa prorrogação vale para as declarações com vencimento entre os dias 31 de março de 2021 e 30 de setembro desse ano. Aqui em Minas Gerais, a Emater Minas, que é vinculada à Secretaria de Agricultura, é uma das responsáveis por emitir milhares de DAPs todos os anos para os agricultores familiares. Só em 2020 foram 52.136 declarações emitidas e nesse ano já foram 6.909 documentos providenciados pelos técnicos da empresa. A medida de prorrogação anunciada por causa da pandemia vai impedir a locomoção dos agricultores até os órgãos e entidades emissoras da DAP para fazer a renovação do documento. Somente quem tem a DAP pode ter acesso a políticas públicas como, por exemplo, o Garantia Safra, as linhas de crédito do PRONAF, além de comercializar os seus produtos através de programas como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o de Aquisição de Alimentos. Normalmente, a validade do documento é de 2 anos. Além dos agricultores familiares, são beneficiários da DAP os pescadores artesanais, aquicultores, silvicultores, extrativistas, quilombolas, indígenas e também assentados da reforma agrária, além dos beneficiários do Terra Brasil, que é o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Ela também pode ser emitida para associações e cooperativas de agricultores familiares. De acordo com o Ministério, o sistema da DAP vai realizar de forma automática a atualização nas datas de validade das declarações. Desde o início da pandemia, é a 3ª vez que o governo federal prorroga o prazo de validade da DAP. E chegou a hora gostosa do programa, hoje na receita Colomba Pascal, já que está chegando aí a Páscoa, esse período tão cheio de sabor e que vem para renovar nossas esperanças. Para a esponja, 25 gramas de fermento fresco, 40 gramas de farinha de trigo, água para dar o ponto, 80 gramas de gotinha de chocolate, 50 gramas de margarina, 85 gramas de açúcar, 15 gramas de casquinha de laranja cristalizada, 2 gemas, 1 pitada de sal, 210 gramas de farinha de trigo e água para dar o ponto. Para a cobertura, 25 gramas de castanha triturada, 25 gramas de farinha de rosca, 25 gramas de açúcar de confeiteiro, clara de 2 ovos. Para o ganache, 125 gramas de chocolate meio amargo, meia lata de creme de leite. Primeiro nós vamos fazer a esponja. Nós vamos colocar aqui o fermento fresco e a farinha. Vamos dar o ponto aqui com a água. Ele vai ficar um mingau bem mais grosso. Nós vamos tampar e esperar por mais ou menos uns 10 minutos o crescimento dela. Então agora, nossa esponja já está crescida. Nós vamos colocar o restante dos ingredientes. A farinha, as gemas, açúcar, as casquinhas de laranja. Essas casquinhas de laranja é opcional. Se você quiser usar uma essência de baunilha ou de panetone, é seu critério. E a margarina. Misture tudo. Aqui nós vamos dar o ponto com água agora. Agora nós vamos acrescentar as gotas de chocolate. Elas são colocadas por último, porque o calor da nossa mão pode amolecer as gotinhas. Agora você unta aqui uma parte da sua bancada para a gente conseguir moldar ela, tentando imitar o formato de uma pomba. No caso, você encontra no mercado formas já próprias para a colomba, que já são no formato dessa pomba. Mas no nosso caso aqui, nós optamos por fazer assim mesmo.
E é isso, agora ela vai para uma forma untada. Nossa colomba já está pronta. Agora nós vamos deixar ela crescer por aproximadamente 1 hora. Enquanto a nossa colomba cresce, nós vamos preparar aqui uma mistura que vai dar uma crosta em cima dela. Estou colocando aqui a farinha de rosca na clara, um pouco de castanha triturada e açúcar de confeiteiro. Mistura bem e vamos passar em cima da colomba. Com a colomba já crescida, nós vamos passar a mistura que fizemos em cima e levar ao forno. Vai assar aproximadamente uns 40 minutos. Após os 40 minutos, vamos retirar a colomba do forno. Continuando a receita, nós vamos preparar aqui um ganache para injetar dentro da nossa colomba. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 1 minuto. Vamos retirar do micro-ondas e mexer até formar o cremezinho de chocolate. Com o ganache bem liso, nós vamos usar aqui um injetador para conseguir colocar dentro da colomba. Aqui nós vamos injetar um pouco de ganache. Não tem muita regra não, é do jeito que você quiser mesmo. Para a cobertura final, nós vamos usar o chocolate puro derretido. Vamos colocar no micro-ondas por 40 segundos. Vamos fazer a decoração. Para decoração, eu estou usando aqui bombons, casquinha de laranja, castanha triturada, mas isso é a gosto, né? Você pode usar fruta se quiser. Aqui é só um toque final com açúcar de confeiteiro. Tá pronta a nossa colomba pascal. O Minas Rural deseja a todos uma feliz Páscoa. Posso provar? Sim. O Minas Rural está acabando, mas a gente segue em contato lá pelo site www.emater.mg.gov.br. Você pode acompanhar a gente também nas redes sociais da Emater. Estamos no Facebook, no Instagram, no Spotify com podcast Estação Rural, também lá no LinkedIn. E você pode rever esse programa a hora que você quiser através do nosso canal do YouTube. É só procurar pela gente lá na plataforma e se gostar do conteúdo, faz a gentileza. Se inscreve no canal, curte, compartilha e deixa um comentário. Eu vou ler todos para saber o que vocês estão achando e a gente poder manter essa conexão. Tchau!